Luciano Heng e empresários pedem a Bolsonaro ações contra a AliExpress, Shopee, Shein e Mercado Livre. Nos últimos tempos, muito tem se falado sobre importar no AliExpress porque o preço das coisas deram uma baixada considerável. Graças a Deus as placas de vídeo estão mais baratas. O dólar consideravelmente também está bem abaixo do que ele costumava estar. Para vocês terem uma ideia, o valor que o dólar está hoje só foi alcançado em março de 2020, ou seja, 2 anos atrás. Então está num período muito bom para estar se comprando e importando componentes do AliExpress que se baseiam diretamente no dólar. Porém, por alguma razão, tem notícia ruim vindo e sempre quando algo bom tá para acontecer, algo ruim acaba acontecendo também. Hoje eu vou contar para vocês um pouquinho sobre a ideia que alguns empresários estão tendo aí como uma forma de atrasar o lado de pessoas que compram do exterior, né? É óbvio que eles não querem só atrasar o nosso lado, eles querem ganhar pro lado deles também. Então vou explicar para vocês direitinho hoje tudo o que está acontecendo, quais são essas medidas e por que essa medida é muito arriscada, porque a pessoa que está sugerindo ela tem uma forte conexão com o Bolsonaro, que é o presidente do nosso país. Bom, então aqui no site Money Times, a gente tem uma matéria explicando diretamente sobre isso, e aqui no título a gente já tem o que eu tinha falado para vocês no início. Luciano Heng e empresários pedem a Bolsonaro ações contra AliExpress, Shopee, Shein e Mercado Livre, né? Quais que são essas medidas, tá? Eles querem que de alguma forma as compras que a gente faça no exterior sejam um pouco menos vantajosas e um pouco menos interessantes. Eu acho que vocês já devem saber, mas quando a gente compra algo no exterior, por exemplo, na China, quando chega aqui no Brasil, ele passa pela alfândega e é lá que diz se você vai ser taxado ou não no seu produto. Sabe quando você e seu colega compram a mesma peça e você não é taxado e ele é, por exemplo, o mesmo produto? Tudo isso acontece lá na alfândega, tá? Então varia de diversas questões. Lá passa por uma série de testes, a mercadoria passa por uma esteira de raio-x e lá eles identificam ou não se o seu produto vai ser taxado com base na etiquetagem dele também. Lembra desse ponto da etiquetagem porque mais para frente vocês vão ver algo muito importante referente a isso. E aí quando chega lá, eles veem se o seu produto vai ser taxado ou não. E se o seu produto for taxado, você tem que pagar um valor adicional na sua mercadoria. O que esses caras querem colocar em pauta é porque eles acreditam que você deve ser taxado mesmo nas situações, olha só, mesmo nas situações em que você não é taxado. Então, por exemplo, você comprou a mercadoria no Brasil, se o seu produto não foi tributado pelo valor dele, ainda assim você teria que pagar um certo imposto para um certo imposto aqui para o Brasil, né? E basicamente é isso que eles querem, porque se a gente for levar as pessoas que estão tentando colocar isso daí em pauta, são pessoas que são relacionadas ao comércio, né? Que é o Luciano da Avan, que é basicamente uma loja varejista, né? Que vende de todo tipo de eletrônico, de roupa, de tudo que é coisa interessante. E tem mais alguns nomes, como o cara que é o CEO da Multilaser, cara. Nada mais nada menos que o CEO da Multilaser. Aqui no texto a gente tem o nome de todo mundo, ó. Eu vou encontrar para mostrar aqui para vocês. Aqui, ó, Alexandre Ostroviec, o CEO da Multilaser. E basicamente, essa nova meta que eles estão tentando, esse projeto que eles colocaram em pauta, tem um nome pautado para ser contrabando digital, né? Basicamente é isso que eles estão colocando. E o que que eles estão sugerindo, o que que eles estão falando que está acontecendo? Segundo eles, todas as compras que são feitas no exterior estão passando por um processo criminal para chegar aqui no Brasil e ter uma possibilidade menor de ser taxado. Porque inclusive a gente que compra lá no AliExpress, a gente não quer ser taxado, a gente já compra o valor do produto esperando para pagar o valor do produto. A gente separa o valor da taxa como dependência, como garantia, não é porque a gente quer ser taxado. Segundo as declarações dele, né, esses sites como o AliExpress, Shopee e a Shein estão fazendo uma forma meio incorreta de diminuir a possibilidade da gente ser taxado. Segundo o arquivo de texto que eles colocaram, tem um depósito exclusivo na Suécia referente à etiquetagem. Então, parece que a rota sai de rastreio lá da China, a gente compra a mercadoria no site dos caras, o site confirma o pagamento, sai com a etiqueta de dentro do país, ou seja, lá da China sai com a etiqueta real do produto, chega na Suécia, olha só aonde isso chega. Chega na Suécia e lá passa uma fábrica para uma segunda etiquetagem, onde a etiqueta original, cara, não sei, de alguma forma modificada, né? Onde a etiqueta original de alguma forma é burlada para apresentar um valor menor, inferior ao produto, para chegar aqui no Brasil e a gente ter uma possibilidade menor de ser taxado. Eu não sei se vocês já perceberam, mas acontece muito mesmo também da gente comprar alguma coisa na China e no meio do caminho passar pela Suécia, né? Mas essa é uma acusação muito grave. Tem que ter provas muito contundentes para isso pegar e ser aprovado. Mas o problema é o quê? O cara que ele tá tomando a frente disso, que é o cara da Havan, né? O Luciano da Havan, ele é muito parceiro do Bolsonaro, cara. Mano, os caras já deram pinote de moto junto, tem várias entrevistas, ele apoiava o Bolsonaro, ele ia virar senador e o Bolsonaro disse que dava total apoio pra ele. Então a gente nota que não é qualquer pessoa que tá falando. Não é como se fosse eu e você chegasse ali e falar: ô Bolsonaro, na moral,
Pô, coloca a taxa aí nos caras. Os caras tá deixando de comprar as coisas aqui com nós, aqui, gerando dinheiro, gerando renda, gerando empregos aqui dentro do país pra comprar lá com os caras, sem imposto, sem nada. Dá um jeito aí. Chegasse eu ou você e falasse isso pro Bolsonaro, ia ser irrelevante, mas quando é um amigo, né, tem um peso muito maior. É lógico que entra em pauta a presidência, entra em pauta o seu trabalho, que é muito importante. Você não pode colocar familiares e amigos à frente das outras pessoas, porque você, como um presidente, a sua função é zelar pelo povo como um todo. Não é pelos seus parentes, não é pelos seus amigos. Mas acaba tendo um peso muito maior, né? E igual tá dizendo aqui no texto, ó, a apresentação foi direcionada ao ministro da Economia, Paulo Guedes, e o presidente Jair Bolsonaro, membros do alto escalão do governo e do Senado Federal. Então, cara, a gente nota que eles foram direto no pessoal barra pesada, mano. Foi direto nos caras barra pesada pra falar sobre esse acontecimento. E segundo eles, o que tá acontecendo é o cross-border, né? Prática comercial entre agentes de diferentes países. Então, é basicamente o que a gente falou. Compra na China, sai da China com a mercadoria original, que é a etiqueta original, passa pela Suécia passa por um tipo de contrabando de etiquetagem, né? Então a gente tem de alguma forma aí modificado o valor e a forma que o produto ele é declarado e chega aqui no Brasil com a possibilidade menor de taxa. Então é uma coisa pra gente ficar bastante preocupado, tá? Porque não são só esses nomes que estão envolvidos, tem também outras pessoas e outros institutos também muito importantes aqui no Brasil que estão a favor dessa pauta. Porque pensa comigo, os caras que, tipo, tem fábricas que vendem as coisas aqui no Brasil, eles acabam perdendo muito, cara, pra Shopee, velho. Só a Shopee ano passado fez, mano, acho que foi, não sei se foi a Shopee ou se foi a Shein, 2 bilhões de reais em vendas dentro do Brasil, cara. Isso daí é uma afronta pros caras que trabalham aqui e não, os caras falam, caramba, a gente tá aqui dentro do país, vendo as pessoas e tá fazendo menos venda do que os caras que estão lá fora, do outro lado do mundo, tá ligado? É uma afronta muito grande pros caras. Então, olha só mais alguns nomes que estão envolvidos. A Associação Brasileira dos Fabricantes de Brinquedos, a ABRINC, a Associação Brasileira de Indústria Têxtil e de Confecção, a ABIT, a Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica, a ABINI, a Associação Nacional dos Fabricantes de Produtos Eletroeletrônicos, e Fórum Nacional contra a Pirataria e a Ilegalidade, né? Porque uma coisa também que tem que ser colocada em pauta é que na Shopee também são vendidos produtos piratas, né? Então a gente tem aqueles tênis da Nike por 100 reais, Adidas por 30, coisas que a gente sabe que de fato não é original, mas geralmente sempre na descrição fica ali descrito que se trata de uma réplica. Então a gente acaba comprando mesmo assim, porque o preço acaba sendo interessante e é um produto que a gente não quer usar para longo prazo. Mas tá bom. Gohan, se isso daí de fato for aprovado, o que que vai acontecer? O que que eles querem? Bom, basicamente, de forma curta e grossa, eles querem que todas as compras que a gente faça nesses sites, seja Mercado Livre, seja Shopee, seja Shein, seja AliExpress, é que as encomendas, as compras, os pedidos tenham uma tributação de 60%. 60% na hora do pagamento. Então, se você tá ali no AliExpress para comprar uma GTX 1060 de 3 GB que tá saindo por R$ 1.000, ela vai sair por 1.600. É isso que os caras querem, é isso que os caras querem. Dessa forma, eles fazem pra ficar menos atrativo as compras lá no site e a gente acabar investindo mais em comprar aqui dentro do país. Então, comenta aí abaixo o que vocês acham dessa atitude. Eu, sinceramente, eu fiquei bem triste quando eu vi essa notícia, porque, cara, parece uma coisa. Tava tudo muito caro, tava tudo muito salgado, a situação tava muito ruim. E de repente, a situação deu uma melhorada, o dólar deu uma baixada, a gente começou a ver placas de vídeo e coisas num valor mais interessante, ainda mais dentro do AliExpress. E agora é isso, que de fato, se for aprovado, pode fazer com que o AliExpress e os outros sites que dependem de indústria chinesa, de fato, saiam do ar, cara. Porque se os caras vê que não tá tendo mais lucro, não tá tendo mais condições dele trabalhar dessa forma, então basicamente os caras vão parar de vender pra gente. E vai ser igual a alguns países, que é o AliExpress, ele não envia para alguns países, né? Então vai acontecer a mesma coisa, é igual o eBay. O eBay, nem todas as encomendas, nem todos os pedidos que são feitos lá são enviados para o Brasil. Então, corre o risco de acontecer isso com o AliExpress. Vamos ver aí nos próximos dias quais vão ser as medidas que o AliExpress vai tomar em referência a isso, porque a gente sabe que o AliExpress ele já tá bem de peso aqui no Brasil, já tem até alguns produtos que são diversificados e vendidos aqui dentro do próprio Brasil pela plataforma do AliExpress. Então os caras aos pouquinhos estão adquirindo um território e os empresários brasileiros estão com medo. Vale ressaltar aqui que o principal ponto que o Luciano colocou em pauta, referente a essa questão aí da taxação e da alfândega, é porque os produtos não estão sendo tributados corretamente e no caso a alfândega, né, o país está perdendo dinheiro nessas ofertas que não são tributadas. Porém, tem que ressaltar que o próprio Luciano, ele tem uma dívida que passa dos 200 milhões com a alfândega. Então a gente nota que é o sujo falando do mal lavado. É igual o colega lá do Planeta Novo falou, não é porque um erro foi feito que anula o outro erro,
Porém, a gente tem que colocar isso em pauta e tem que saber de todos os lados. Se você gostou desse vídeo e esse conteúdo te ajudou de alguma forma, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal para ver mais conteúdos como esse aqui no canal. Valeu!